Boa noite a todos. Boa noite você que está em casa também, que Deus te abençoe. Nós estamos trabalhando o livro de Atos e você já pode deixar, eu vou ler um versículo em outro livro, mas você já pode deixar no livro de Atos, no capítulo 17, e onde nós faremos a nossa leitura. Antes eu vou fazer uma leitura aqui no livro de Samuel, 1 Samuel 15, 22, somente para comentário, mas você pode deixar no livro de Atos. Livro 1 Samuel, é repetitivo isso, mas lembrando que o Antigo Testamento é no masculino, o Novo Testamento é feminino porque é carta, né? Porque às vezes a gente fala assim, 1 Samuel, não é 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. É um detalhezinho, mas é importante. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Esse é um segundo episódio em que Samuel dá uma resposta para Saul. Saul estava no seu momento ali desobedecendo ao Senhor, e na primeira vez ele colocou a culpa nos filisteus que estavam próximos. Ele sempre tinha uma desculpa para desobedecer a palavra de Deus. Naquele momento ali também ele colocou a culpa na pressão do povo, né? E aqui a gente vê a ênfase na palavra de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. A palavra do Senhor, ela pode gerar dois efeitos distintos em nós. Você pode aceitar ou você pode recusar. Você pode ser trabalhado por ela para a vida, ou você pode ser trabalhado por ela para a morte. Você pode criar repúdio à palavra de Deus. Você pode dizer também que então vamos sacrificar a Cristo. Aí você fala, eu nunca mandaria sacrificar a Cristo. Mas no momento em que nós recusamos a palavra do Senhor, nós estamos sacrificando novamente a Cristo. Seria a nossa rejeição. Ou seja, basicamente, de uma forma resumida, são duas respostas que o ser humano pode dar. É a aceitação ou a recusa. Você vai recusar aquela palavra, né? Samuel, ele dá uma resposta para Saul que estava constantemente justificando o seu próprio erro. Ou seja, eu tenho motivos para caminhar dessa maneira. Eu tenho motivos, eu tenho os meus motivos. Hoje estamos diante de uma geração que, na sua maioria, não assume responsabilidades. É uma geração que não assume responsabilidade. Todo ser humano, de maneira individual, ela estará diante das suas responsabilidades. E nós precisamos aprender a assumir. Eu ensino muito isso em casa e sou bem insistente. Sou chamado de chato, né? Não é insistência, mas eu sou insistente. E isso faz com que eu seja chato naquilo ali. Porque eu digo, olha, essa é a sua responsabilidade. Se for para eu fazer, eu faço. Tudo, por completo, porque é a sua responsabilidade. O jovem tem sido criado dessa maneira, tá? Ele tem sido criado de uma maneira que ele não assume a sua responsabilidade. Quando eu digo de uma maneira geral, nem todos. Você pode dizer, eu crio e para que o meu filho, minha filha, assuma a responsabilidade, é possível, mas não é a maioria. Tanto que nós temos com isso adultos, adolescentes e adultos infantis, que também não assumem a sua responsabilidade, porque não aprenderam que você é responsável pelas suas decisões. Você é responsável e há consequências nas suas decisões, né? Tem pessoas que andam reclamando da repreensão
São então os adultos adolescentes ou adultos infantis, cheios de pecados e mimados. Pessoas que não querem ser corrigidas. Nós podemos dizer, e eu estou dizendo a minha opinião, é um evangelho, um cristianismo débil, que percorre décadas. Mas nada se muda. É do tipo, não mexe nisso não, é casa de marimbondo, né? Isso não pode mudar. E a palavra do Senhor é o que está em jogo no meio disso. O que nós temos pregado e o que nós temos ouvido, aberrações por décadas. Obedecer está relativo ao que eu acredito. Obedecer é relativo ao que eu acredito. Igrejas repletas da ausência da doutrina. É uma frase estranha, né? Repleto da ausência. É igual quando a gente brinca e fala assim, estou com saudade da sua ausência, né? Se você estivesse fora. Igrejas repletas da ausência da doutrina. Porque não é tão importante. Não faz diferença na sua vida. Porque você vai se tornar legalista. O importante é o coração, é o que eu sinto. Vamos ler os nossos versículos a partir do versículo 10 do livro de Atos 17. Atos 17, versículo 10. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Vamos orar. Senhor, não somos, ó Deus, dignos da Tua presença, mas é pelo Teu sangue, pelo Teu sacrifício, pela Tua ressurreição que nós estamos aqui. Se conosco, ó Deus, falando ao nosso coração. Elimina, ó Deus, aqui qualquer coisa humana, elimina, ó Deus, o excesso, elimina, ó Deus, palavras que não venham do Teu trono. Seja somente o Senhor falando. Prefiro morrer a negligenciar aquilo que é Teu, Senhor. Que eu não suba aqui indignamente, Senhor. Que eu não suba aqui fora da Tua vontade. Teu é o poder, o reino e a glória, em nome de Jesus. Amém. Havia um caminho que Paulo tinha traçado ali. Eles estavam indo para a Macedônia. Isso você vai ver, nós já vimos aqui em Atos 16, 12, não vamos ler, mas ele tinha um caminho traçado para a Macedônia. Era um caminho
traçado após o Espírito Santo impedi-los de ir pela Ásia. Talvez ele queria voltar para poder ver como estavam os irmãos, a igreja, e parece que era essa a rota que ele queria fazer, né? Voltar pelo caminho das igrejas implantadas, mas o Espírito Santo deu uma direção e ele estava então com essa rota traçada de Filipos até Tessalônica, e ele poderia ter continuado por essa via, né, a via Inácia. Ao ir para a Bereia, ele sai então da via principal. É como se você estivesse viajando para qualquer cidade, para São Paulo, enfim, você tem uma via principal e você desviasse dessa via para ir pelo interior, pegando quebra-mola, sinais, estrada de terra, né? Naquela época só estrada de terra, lógico, né? A pavimentação era diferente, com pedras, seja lá aqueles que estavam mais avançados, mas ele saía da estrada, da rota principal. Era uma cidade que ficava a 72 quilômetros de Tessalônica, que foi pregado hoje pela manhã. Há momentos em que o nosso planejamento inicial, de alguma forma, sofre mudanças. Já aconteceu isso na sua vida? Mudanças de rota? A gente às vezes muda a rota. Então, o planejamento mudou. Tem vezes que muda totalmente, né? Acontecem situações, como aconteceu em Tessalônica também, inveja, não era isso? Movidos por inveja. Eles estavam movidos por invejas, barreiras. E a primeira lição é que invejas e barreiras sempre existirão na pregação do Evangelho. Sempre existirão. Vai fazer parte. O caminho, ele exige de nós esforço e perseverança. O caminho exige esforço. Exige de nós que nós tenhamos um foco, o nosso olhar no alvo, e exige perseverança. Ou seja, de você vai exigir que você coloque a sua vida naquilo ali. Vai exigir que você esteja atento. Você pode perceber que o caminho de Paulo não foi aquele caminho suave, né, asfalto liso. Ele menciona em Romanos 15, 22, que ele tinha tentado ir visitar os romanos. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Em Romanos 1,13, ele menciona também: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então, não é um caminho suave, é um caminho que exige de nós perseverança, exige de nós que nós estejamos atentos, exige de nós que nós tenhamos um foco bem definido no que é essa caminhada. Mudou um pouco a rota dali, mas o alvo nunca foi mudado ou modificado, o alvo que Paulo tinha. Nada foi mexido. No versículo 10, diz assim: e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Então houve uma mudança de estratégia de caminho. Nós podemos ver que discussões e debates também fizeram parte da caminhada de Paulo, fizeram parte e geraram frutos, porque tinham irmãos preocupados para que eles continuassem a fazer a obra de Deus. Irmãos que os estavam assistindo, ou seja, o trabalho não foi fácil,
debaixo de contendas e lutas e discussões e debates, mas geraram frutos para que esse evangelho chegasse aqui, nos dias atuais. Porque não foi só fruto para aquele período. A perseverança de Paulo atravessou o milênio, atravessou séculos e está vivo até o dia de hoje, porque foi uma perseverança em cima da palavra do Senhor, pregando o evangelho do Senhor, libertando vidas da escravidão do pecado, daquilo que maltrata realmente o homem. A estratégia não mudou e o chamado não parou. Então, igreja, não mude o foco por causa de mudanças de rota. E quando eu digo mudanças de rota, é por causa de perseguições, de lutas, de barreiras. Porque para nós adorarmos ao Senhor, nós enfrentamos barreiras, nós enfrentamos o nosso ego, nós enfrentamos momentos tensos, difíceis, mas a rota, o foco é o mesmo. Para onde nós queremos ir, precisa estar intacto. Nem sempre é seguro onde nós estamos. Você vê que Paulo, os irmãos decidiram, olha, vocês têm que sair daqui, porque se vocês continuarem aqui, vão morrer. Plantaram, estamos aqui com vocês, mas saiam daqui. Que eu vejo também de uma forma, o que vocês têm é muito precioso. O chamado de vocês é muito precioso, precisa continuar, precisa chegar na nova vida do coelho, para daqui a mais de 2000 anos. Precisa que as igrejas futuras recebam esse chamado, que é adorar o Senhor. Mas nem sempre é seguro aonde nós estamos. Nem sempre é seguro continuar aonde nós estamos. E pode ser que tenham coisas na nossa vida que nós precisamos também mudar, tirar, perceber aquilo que está nos matando. Pode ser um comportamento, podem ser pessoas querendo que você pare de viver esse evangelho. Comportamentos que nós temos. Você precisa continuar no foco. Dizer não para aqueles que querem impedir e continuar pregando o evangelho. Continuar, e quando eu digo pregando, eu não prego. Prega sim. Você prega dentro da sua casa, dentro da sua vida, para você mesmo, para os seus amigos, no seu trabalho, com a sua vida, e falando também o que é essa fé, porque eu não gosto daquela coisa assim, eu não tenho que falar. A Bíblia manda falar, filho. Está escrito na Bíblia, é falar e viver, os dois juntos, porque as pessoas precisam saber. Nem sempre vão saber, porque vão achar, às vezes você está numa seita, que você é uma pessoa boa, e você precisa dizer, não, isso que está em mim é o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu pelos pecados e é o único caminho. As pessoas precisam saber disso. Ele estava a 72 quilômetros de Tessalônica, provavelmente, porque não é muito distante, ainda se nós levarmos em consideração o transporte da época, ele queria ficar próximo, porque ele havia sido expulso de Tessalônica. Então, vamos ficar aqui, vamos voltar para lá e vamos seguir. Provavelmente. Não faço afirmações que não estão na Bíblia, mas provavelmente. Ele não ficou tão longe, a gente sabe disso. Estava a 72 quilômetros. E quando a gente lê 1 Tessalonicenses 2,18, por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Existem pessoas que tiveram o evangelho plantado no coração e ficam com amargura, pensando que esse Jesus
te abandonou. Quando é o próprio plano de Deus que você receba, e aquilo que você recebeu, você guarde no seu coração. Paulo plantou nos Tessalonicenses, e era para eles guardarem, a responsabilidade de guardar a palavra é sua. Os impedimentos que acontecem, os planos de Deus, nós não conseguimos esquadrinhar tudo. E às vezes a gente fica magoado, né? Não me visitou, não foi lá em casa, não apareceu aqui, mas é o próprio Deus provando a sua fé. Querendo saber qual é o Senhor que está no seu coração, mas ao mesmo tempo, com esse versículo aqui, do 10, nós aprendemos essa perseverança de Paulo, porque muitos ficam desanimados, principalmente por causa de experiências recentes. Tem pessoas que estão presas a experiências que para elas são recentes, que está muito viva ainda. Tem pessoas que tiveram experiências mais próximas, que elas ficam paralisadas. E esse paralisar, ficar parado, inerte, pode ocorrer na vida de qualquer pessoa. Experiências recentes, ou suas experiências, não podem te desanimar, não devem te desanimar. Ele não usou aquele tempo ali para ficar descansando, não foi um tempo de descanso, ou uma espera desocupada. Eu fui expulso lá de Tessalônica, vou ficar aqui em Bereia parado. Não quiseram ouvir, estou chateado, Deus não estava comigo, foi difícil. Ele já vai direto à sinagoga dos judeus, que era estratégia. Ele não fica parado. Então nós não podemos desistir por causa da perseguição. Continue. Por qual motivo? Pelos que serão salvos, pela sua vida, pela sua casa, pelo bairro, pela sua família. Continue, não pare por causa de perseguições. Continue pelas pessoas que serão salvas, pela igreja, que se o Senhor não voltar daqui a um século, que ela colherá frutos daquilo que você plantou hoje, frutos de obediência, e eles vão olhar, é verdade que tem tudo isso aqui, mas eu recebi uma fé que me foi passada segundo a palavra de Deus, e essa fé dará frutos. Podemos ter duas respostas: desistir ou continuar. Sempre será uma escolha. Lembra de Saul? Não é diferente. Não é diferente o que aconteceu quando diz, então, que obedecer é melhor do que sacrificar. Circunstâncias na vida podem servir de desculpas para eu recuar ou para consolidar a quem nós servimos. São duas escolhas. Eu posso recuar ou consolidar. Sou servo do Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que enviou Jesus Cristo, que cabia que Ele viesse a sofrer, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. E é por Ele que eu vivo e para Ele que eu vivo, porque Ele disse que na sua casa tinha muitas moradas. Eu tenho uma promessa para a vida eterna. E aquilo que é momentâneo não pode aplacar a promessa do Senhor. Saul escolheu recuar diante das situações que ele visualizou e ele desobedeceu. Paulo escolheu continuar. Diante das perseguições, da perseguição que ele teve em Tessalônica, ele escolhe continuar. O pecado de Saul não é diferente do pecado de desistir. Não é diferente. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Avidez é um desejo inflamado, é uma ansiedade, uma expectativa. Você deseja aquilo com ardor, com intensidade.
é o desejo, é uma emoção, tem a ver com as nossas emoções, é uma disposição diferente de Saul. É uma disposição que ele tem para seguir. Não é cheios de desculpas para não fazer, ou para não seguir, ou para não prosseguir, ou para não ser, ou o motivo pelo qual aconteceu isso. Isso aconteceu, isso é assim mesmo, né? A carne é fraca. Pecado não é vitamina. Se a carne é fraca, você precisa se alimentar de Deus. Eu tive que parar. Mas e se eu parei? E se eu desanimei? Eu preciso buscar força no Senhor, mas não com desculpas, porque o Senhor precisa, em nosso coração, ver arrependimento, porque se não se achar arrependimento, nós não conseguiremos restabelecer com Deus uma comunhão. Nós vemos que em Tessalônica tinha uma coisa no coração deles, algo no coração deles, o que os movia, que era inveja. Agora aqui já é diferente. Eles tinham uma disposição em receber. Os bereanos, eles estavam diferentes. E aí vem para mim a memória um versículo, parte de um versículo, que é a segunda parte de 2 Coríntios 3, 6, que diz assim: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Alfredo, para que você vai estudar? Você vai ficar cético? Você vai perder o Espírito? Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Vou ser direto, isso é uma heresia falar isso. É uma heresia. Mas, Alfredo, não é bíblico? A motivação de você falar esse versículo dessa forma para não estudar é uma heresia. Então, pega as Bíblias e bota fogo. Queima tudo. Pega as digitais, pega isso aqui e quebra. Como é que pode falar um negócio desse? Falar que então eu não posso examinar, e quando aqui em Atos 17, 11b diz, examinando as Escrituras, todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Eles eram mais nobres. A Bíblia fala diferente. Mas eu ouvi esse versículo. Quer dizer que quando você se baseia na sua força, vou resumir, se baseia na sua força para ter a salvação, que a salvação é pela graça de Deus, é no ministério de Jesus Cristo. A letra, ela condena porque você não consegue seguir a lei. Tem a ver com a lei, não tem nada a ver com o estudo. Está mostrando que a lei mostra o quão débeis nós somos, debilitados, quão fracos nós somos, incapazes de obedecer a Deus. A lei demonstra isso para a gente, e a gente precisa da graça e precisa do Espírito em nós para nos dar força para obedecer ao Senhor. Eu preciso desse Espírito, eu preciso do Espírito de Deus. Agora, eu dizer que examinar as Escrituras vai me afastar de Deus, o que é isso? E não era uma aceitação, por exemplo, a motivação deles, eles não aceitaram sem um pensamento e um exame crítico. Eles pensaram. Não foi uma aceitação somente emocional. Eles tiveram força naquilo interior do que eles aceitaram, mas eles examinaram. E eles não ficaram chateados, dizendo, não vai lá ler não, você não pode ler. Não, eles examinaram. Era uma convicção intelectual. O nosso cérebro foi dado por Deus. A capacidade de nós podermos adorar o Senhor com as nossas emoções e da maneira correta, é o Senhor quem te dá essa capacidade, o Espírito Santo te leva a isso. E aí diz que eram todos os dias, não era só domingo, não era só sábado. Então,
surtiu neles uma necessidade, uma sede tão grande, que deixa eu analisar o que esse Paulo está falando, se está correto. E todos os dias eles foram ter com Paulo, para poder entender. Vem cá, o que é isso? A nossa vida secular, nos dias atuais, não pode ter ausência das Escrituras. Não pode ter. Não existe vida com Deus sem Escrituras sagradas, sem a Bíblia. A nossa vida secular tem que ser repleto. Quer ser repleto da presença de Deus? Seja repleto das Escrituras no seu coração. Seja repleto dessa palavra, examinando. Você não precisa ser um doutor, mas você precisa gostar. Você precisa ter prazer na palavra do Senhor. Que você se deleite, ao invés de ficar em séries por horas e horas e horas, filmes por horas e horas e horas. Olha, mas que legalismo, está falando mal de séries. Existem sim algumas que você não deve assistir, mas o julgamento é seu. Mas coloca na balança o tempo que você fica nessas coisas e o que de benefício essas coisas te deu e o que a palavra de Deus pode te dar. É um tesouro inesgotável. Quanto mais você se debruçar nas Escrituras, mais você vai receber de Deus. Quanto mais você se atentar, quanto mais você examinar as Escrituras, mais perto de Deus você vai ficar. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz, esses aqui eram mais nobres, porque eles examinavam. E quantas são as vezes que as pessoas seguem com doutrinas, e é por isso que eu falei de ausência de doutrinas. E por que você acredita nisso? Ah, porque eu sinto. Eu senti isso um dia. Porque eu ouvi falar sobre isso. Foi você mesmo que falou. Tá, mas está escrito? Não tenho direito de pregar doutrinas que não estão na Escritura. Não tenho, ninguém tem esse direito. É a palavra de Deus. É o Senhor, é do jeito dele. Não trará benefícios para mim nem para você. Ah, mas eu não posso dar exemplos? Sim, posso dar exemplos. Mas quando eu ensino, é a palavra de Deus. Quando eu digo está escrito, tem que estar escrito. Tem vezes que a gente fala assim, ah, mas isso está escrito. Está mesmo? Está dizendo isso? Está dizendo que você não pode estudar? Que você vai perder o espírito? Está dizendo que isso acontece dessa forma, que não pode? Tudo bem, aonde está escrito? Vamos analisar. Ah, não, aí você já tocou num assunto, está querendo demais, você tem que acreditar. E a Bíblia diz, com isso, muitos deles creram. Se é uma palavra que não tem vida, como é que muitos deles creram? Se eu não posso examinar, como é que muitos deles creram? E ainda fala, porque não é à toa que faz algumas menções, mulheres gregas de alta posição, querendo enfatizar o alcance, que não se limitou a um grupo, não se limitou aos judeus, não se limitou a um grupo social. Não há limites para a pregação do Evangelho, não há limites para o alcance da palavra de Deus, não há pessoa que não possa ser transformada pela palavra de Deus, não há nada que a palavra de Deus, não há nenhuma resistência que a palavra de Deus não seja suficiente para nutrir essa alma de vida e de poder. Não há barreiras. E ainda diz assim, e não poucos homens. A palavra de Deus não teme confronto, não teme o que a mídia está dizendo, o que o mundo está falando que eu posso dizer. Ela gera frutos nas pessoas mais improváveis, ainda que venham as perseguições, ainda que venham momentos de dificuldades na nossa vida,
Ainda que eu tenha que ter estratégias para ir para outro lugar, como aconteceu com Paulo, mas essa palavra de Deus, ela vai cortando, corta gerações, cortou Tessalônica, cortou Bereia, chegou a Roma, chegou aos gregos, atravessou a Europa. Não tem limite. Creia na palavra de Deus, creia no poder da palavra de Deus. Não negocie, não mude, não enfeite a palavra de Deus. Creia no poder que ela tem em si só. Ela gera frutos nos locais mais improváveis. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Olha que impressionante. Sabe como eu vejo isso aqui? Eles não querem ser livres e não quer que você seja livre. Não é assim? Quem não quer ser livre, ele não se contenta só em não ser livre, não. Ele quer todo mundo prisioneiro com ele. Seja prisioneiro. Eles ouviram e prestem atenção. A Bíblia enfatiza. Souberam que a palavra de Deus, olha, não tem. Parem para prestar atenção nisso. Souberam que a palavra de Deus, não era nem assim, souberam que aqueles agitadores estavam lá, não, enfatizar, eles estavam de forma desenfreada, contundente, contra a palavra de Deus. O inimigo é assim, e entenda isso também, o inimigo virá atrás de você, perseguição a todo momento. Nós precisamos fazer escolhas, não é que a sua vida está debaixo da mão do inimigo, mas as escolhas são diárias, as escolhas são a todo momento para toda a nossa igreja, em todo momento. Ele não vai ficar quieto, vai ficar tranquilo não, eu não estou livre, mas vou lá também para que eles não sejam livres e que eles não ouçam a palavra de Deus. Fiquem quietos, não falem essa palavra. Por que também não falem essa palavra? Porque eles temem, porque eles sabem o poder dessa palavra. Não há como o inimigo ter poder sobre a nossa vida. E como que ele consegue? É fazendo com que você pare de viver a verdade de Deus, que você se desvie, que você desista. Ele quer nos fazer desistir. Quem de nós nunca teve vontade de desistir, de não fazer, de aceitar subornos para mudar e modificar a palavra, fazer cultos estranhos? Quantas vezes eu não falei sobre colocar uma arca da aliança, fazer sal grosso, e lá em Israel, aí pega aquela água lá, pega azeite lá, bota uma arca, fica todo mundo botando a mão na arca. O que é isso? Idolatria e pecado. Idolatria e pecado. São as ofertas, entre outras. É de você aceitar um outro tipo de suborno no trabalho, mentir, você fazer coisas erradas, você pecar no seu interior, você defraudar o seu irmão, você fazer fraudes, nós nos metermos em todo tipo de situação, escândalos. São as concessões que nos fazem perder essa presença. As concessões de quando nós perdemos a essência da palavra de Deus. Souberam que a palavra de Deus estava sendo pregada. Era um objetivo claro de que nós viéssemos a mudar. É aquela coisa, não tem nada a ver, qual o problema, isso é assim mesmo, todo mundo faz, como eu comentei, a carne é fraca, mas pode acontecer na minha vida? Pode. É bom não, é ruim, e tem consequências, mas precisa ter arrependimento.
Sem arrependimento não há remissão de pecados. Mudança de rota, olhar para o alvo. Quem é o meu alvo? Jesus Cristo. E Jesus Cristo pede que eu seja santo, porque o nosso Pai é santo. E o que mais ele vai fazer aqui? Então, primeiro, eles não queriam que a palavra de Deus chegasse. E aí diz a palavra, a expressão que diz aqui é perturbar. Eles foram excitar o povo, né, para que eles viessem a parar de ouvir a palavra, parar de seguir. Não ouça isso não, isso é mentira. Isso é exagero, não tem nada a ver não. Jesus é o único Salvador, eu tenho que casar, eu tenho que fazer dessa maneira. Não, pode viver junto. Depois de alguns anos, se já tiver filho, o casamento já consagrou. Tá tudo bem. Não, isso não tem problema não. Falou que veio perturbar o povo. Olha a expressão que se usa aqui. Então, esses que não queriam que aqueles seguissem, primeiro eles se incomodaram com a palavra de Deus. Porque se tivesse pregando talvez lá, faça isso, pode fazer aquilo, continue do jeito que você está, eles não iam sair de onde eles estavam. E não sei como é que foi a viagem deles, se todos tinham dinheiro para uma carroça, um cavalo, um burrinho, não sei. Eles andaram, eu sei que eles andaram 72 quilômetros. Eles chegaram assim, vamos lá, a gente tem que ir para lá, a gente tem que, porque a palavra está sendo pregada. Vamos lá no Coelho a palavra está sendo pregada, vamos lá, vamos acabar com aqueles lá, acaba com eles. Vamos promover a perseguição e vamos perturbar o povo. Vamos perturbar. Como está aqui, a palavra de Deus nos diz, eles não querem ser livres e não querem que você seja livre, ou que você se mantenha livre, né? Os pregadores da verdade serão perseguidos por onde eles andarem. Por onde você andar como um pregador da verdade, eu chamo essa responsabilidade para cada um que aqui está, para mim, para os jovens, de viver esse evangelho, de se arrepender, de dizer, Jesus Cristo, me ajuda na minha debilidade. Quando Jesus Cristo olhar para você e falar assim, se você tiver uma fé pequena, é possível fazer isso. Se você olhar e falar assim, como que pode uma pessoa dessa se salvar? E Deus falar para você, de fato é impossível para você, mas aquilo que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Que você possa dizer, Senhor, me ajude com a minha falta de fé, com a minha fé pequena, me ajude com a minha debilidade. Entre na minha vida e toma conta de verdade, seja o centro do meu ser. Aquilo que eu não consigo fazer, ó Deus, eu entrego a Ti. A minha mente seja cativa a Ti, ó Deus, por meio de Jesus Cristo, porque em Ti eu sei que eu posso resistir a todas as coisas que o mundo não consegue, mas o Senhor me dá uma força através do Teu Espírito para resistir a isso, Senhor. E o Senhor também me dá a capacidade de me arrepender. Se a minha mente estiver cauterizada, o Teu Espírito é capaz de me libertar dessa mente. Eu quero ter a mente de Cristo. Senhor, me ajuda. Que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede o Espírito de Deus, recebe esse Espírito. E você pode expelir demônios, curar enfermos. E pecados são perdoados. Os pregadores da verdade serão perseguidos por onde andarem. Ande como um pregador da verdade. Ande como um pregador de Cristo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Como que eu vejo isso aqui? É o Espírito espalhando a verdade. Não há perseguição que pode parar. O Espírito continua espalhando a verdade. E todos aqueles que receberem a verdade faz morada no seu coração. A verdade não tem como ser destruída. Ela não tem porque a verdade é a própria vida. A verdade não morre porque a verdade não está viva. A verdade é a vida. O estado pode mudar,
de alguma coisa, de algum objeto, mas a vida em Cristo não é um estado, é uma realidade única. Quando Cristo morreu, Ele teve que deixar a morte o pegar, porque a morte não poderia contra Ele. Ele teve que deixar, assim, foi o dia que a morte tremeu, e a morte teve medo. Foi o dia que Ele teve que chegar à morte. Pode ficar tranquila, você pode me matar, porque é isso que eu quero. E Ele destrói a morte, trazendo a vida para nós, mostrando quem Ele é, que Ele tem o domínio, o poder da morte, ou seja, a vida está em Cristo Jesus. O Espírito trabalha espalhando a verdade. E ali, em Bereia, quando você vê essa pequena coisa que os irmãos promoveram, ele perseverar novamente teve fruto. Já tinha irmãos ali para poder ajudá-lo. Ou seja, perseverar valeu a pena. Você perseverar vai valer a pena ao seu redor, aonde você pensa que não está dando resultado, ou que não vai dar resultado por causa da perseguição. Mais uma vez, nós podemos estar até numa situação difícil. Você poderia olhar aqui, Paulo de novo tendo que sair. Poxa, de novo, outra vez, eu numa situação difícil e complicada. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. O trabalho não pode parar. Caminhando e sendo perseguido. Faz parte da nossa caminhada. Nós podemos até num momento mudar, mas nós não podemos nos render. Nós devemos continuar. Nós temos duas escolhas: parar ou continuar. Se nós pararmos, nós nos rendemos. Se nós continuarmos, nós salvamos vidas. Nós salvamos aqueles que estão ao nosso redor. Nós nos mantemos firmes na presença de Deus. E eu poderia, nesse momento, perguntar o que não desanimou Paulo? Porque alguns são como Saul, outros agem como Paulo. Pare para pensar que essa é a verdade. Uns agem como Saul, que eles param, recuam nas ordens do Senhor. Outros não, são como Paulo. E por que eu estou falando isso? Segunda vez. Eles, de novo, com dificuldades para pregar essa palavra. De novo, eu estou sendo impedido de fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. O que daria essa força? E quando eu falo de pregar, é de nós nos mantermos firmes. Ah, mas a minha vida está cheia de pecado. Há conserto no Senhor. Há restauração no Senhor. É alguma coisa que faz você recuar, seja do seu, daquilo que você está fazendo direito, né? Então existem várias formas para você deixar de fazer isso, várias formas que vem a tentação. O trabalho não pode parar. E eu me lembro que por 2 vezes Paulo teve algumas experiências. Uma delas foi no versículo 55 e 56 de Atos 7, que diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Saulo estava com as vestes das testemunhas consigo. E depois em Atos 16, 6, 9, eu entendo que isso aqui é o que mantinha Paulo de pé, porque o Espírito Santo nos mantém de pé. É o Espírito Santo que nos mantém vivos e com fervor para receber o Evangelho e para viver, porque ele poderia pensar: eu estou no caminho errado, e às vezes nós estamos insistindo em coisas erradas, mas não era o caso aqui.
O próprio Espírito Santo tinha impedido que ele fosse para a Ásia, lembrem disso. O próprio Espírito Santo, porque era para ele ir por aquele caminho, e aquele caminho não era o mais fácil, o mais simples, mas aquele caminho fazia parte do plano de Deus, para nós termos o Evangelho hoje, e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. E tendo contornado Mísia, descendo a Troade, à noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Que nós possamos ser esses quem ajuda pelo Espírito de Deus, pregando o Evangelho, ajuda a nossa casa, ajuda o nosso lar, o nosso bairro, é o nosso foco é Jesus Cristo. Quando ele diz em João 14, 1, 2, não se turbe o vosso coração, por causa desse caminho que eu lhe mandei, foi o Espírito de Deus, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Mesmo com a perseguição, nada pode impedir o poder de Deus em libertar. Vamos orar e agradecer ao Senhor. A palavra de Deus sempre provocará aceitação ou rejeição. Alguns, como Saul, outros se arrependerão. Que nós sejamos aqueles que se arrependem, aqueles que continuam o caminho, aqueles que não desfalecem com as perseguições. Nós possamos ser revigorados e cheios da presença de Deus para viver e pregar o Evangelho. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu Espírito sobre a nossa vida. Esteja, ó Deus, guiando os meus irmãos, fortalecendo, ó Deus, aqueles que possam estar com as mãos cansadas, ó Deus. Fortalecendo, ó Deus, aqueles que estão com dificuldade, Senhor. Trazendo, ó Deus, à tona, no coração, na mente, a tua palavra, Senhor. O exame das Escrituras, ó Deus, não traz esfriamento, Senhor, mas examinar as Escrituras, Senhor. Quando nós temos motivação de te adorar, nós iremos crescer, ó Deus. Que seja uma igreja, ó Deus, cheia da tua presença, cheia do teu conhecimento, ó Deus, crescendo na graça, no poder, no conhecimento, ó Deus, conhecimento do teu reino, fazendo, ó Deus, as coisas certas, fazendo as melhores escolhas, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a ser teu, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a poder aceitar e receber o teu reino, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Vamos adorar o Senhor, a tua palavra. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável minha a vida, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão
Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa. Até que o mundo possa ver. Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilha. lá do início. É tua palavra. Tua palavra escondi, Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes. minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida, Minha vida a ti consagrei. meus dons E talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor, Tu és meu Senhor e meu meu Rei. Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem sua obra em mim completa. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. obrigado, Senhor. Faça-nos como crentes bereanos, Pai. Que ouça por aí algum murmurinho, Senhor, que sempre surge, mas que possamos pegar a Sua palavra e assim avaliá-la, para que não possamos assim ser enganados por qualquer coisa, por qualquer ensinamento, Senhor. Obrigado porque o grande amor do Senhor sobre nós nos revela essa palavra tão maravilhosa. Permaneça assim a cuidar de nós, a cuidar da sua igreja, Senhor Jesus. Leve este povo debaixo da tua proteção. Abençoe-nos, Senhor, nos dando a oportunidade de poder remoer, ouvir, repensar, refletir na sua palavra durante essa semana. Que possamos te glorificar com a nossa vida, te glorificar onde estivermos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da sua igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, contra o povo do Senhor, porque nós somos teus, Pai. Leva-nos debaixo da sua proteção, da sua graça, da sua paz, da sua misericórdia, trazendo sobre nós a sua bondade, assim como o Senhor sempre tem feito, Pai. Abençoe a todos que assistiram pelas redes sociais, que a bênção do Senhor continue estendida a todos, sem barreiras e sem limites, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Deus fiel, verdadeiro, o Deus que tem estado conosco. Glória seja ao nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Eu poderia estar em qualquer